Não, simplesmente reconhecer a superioridade do adversário. Fizeram um grande jogo, são muito bons, já sabíamos disso e nesse nível qualquer erro, como você falou, eles não perdoam, né? Então, mas eu estou muito orgulhoso da minha equipe, muito mesmo. Todo o esforço que eles fizeram, o jeito que eles acreditaram e tentaram se impor até o final, e lutaram até o final. Infelizmente o futebol é assim, passou o que merecia passar. Filipe Luís foi direto. Eles são superiores, simples assim. Mas será que o Flamengo realmente não podia fazer mais? E por que o técnico elogiou a atuação mesmo com 4-2 no placar? A resposta vai te surpreender. A eliminação veio com dor, mas também com sinceridade. O Flamengo caiu diante do Bayern de Munique nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. E as declarações pós-jogo chamaram a atenção até de quem não é rubro-negro. Filipe Luís não procurou desculpas na zona mista. Resumiu o jogo em uma frase que viralizou. É um time superior a nós. Simples assim. E não foi só ele. O técnico do Flamengo também destacou o mérito dos alemães, mas foi além. Elogiou o desempenho da equipe e disse que a forma de jogar aproximou o Flamengo da vitória. Depois, dizer sobre as convicções, eu penso o seguinte, jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é conseguir a vitória. Então, essa é a nossa forma de jogar, independentemente do adversário. E eu acredito que dessa forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso, um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase, um time incrível, que foi superior, é superior e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário, fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Nós tomamos o gol de escanteio, depois tomamos o segundo gol, num erro, como você falou, de saída de bola, e depois a gente teve volume, bastante volume, e acabamos fazendo 2-1. E a partir desse momento, quando o Bayern nos levou até a nossa área, a gente não conseguia sair, porque é um time com uma qualidade imensa, e eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque até com a Arrascaeta, com o Plata, eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós. E mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião sobre o jogo. E como você falou, erramos na saída de bola que gerou gols. Se optássemos por uma forma diferente, talvez teriam saído gols de outras maneiras. Essa é a minha visão. Então, é sempre escolher a forma que a gente quer jogar e seguir esse caminho. Agora, a pergunta que não quer calar: o Flamengo realmente fez o que podia? Ou faltou coragem, estratégia e ambição? Vamos ouvir agora a análise afiada de Mauro César Pereira e saber o que ele achou dessa derrota rubro-negra e desse Bayern que mostrou porque é um dos favoritos ao título. O que vimos aqui hoje, acho que é aquele chamado choque de realidade, né? O começo da competição e aí o bom desempenho de times brasileiros em jogos de fase de classificação despertou, até de forma oportunista em parte da imprensa brasileira, essa ideia de que não são tão poderosos, vão ganhar. Vou dizer uma coisa muito clara, fosse qualquer time sul-americano jogando aqui contra o Bayern hoje, da maneira que jogou a equipe alemã, o destino não seria muito diferente. O roteiro poderia ser outro, a forma como ele ia perder, mas ia perder. Porque o Bayern jogou hoje como ele joga um jogo da Champions League, um jogo do Campeonato Alemão contra um Dortmund, contra um Leverkusen, contra um RB Leipzig, contra uma equipe que o desafia. Mas hoje acionou o modo jogo à vera. E tanto que no final do jogo você vê o Musiala, o Kane e teve mais um que tomou cartão amarelo no final, Laimer. Os três tomaram cartão amarelo por entradas duras. Quando o jogo estava 4-2, o Flamengo já estava entregue no jogo. Ou seja, levaram o jogo realmente a sério. E quando um time desse nível leva a sério, praticamente você não consegue competir. É muito difícil. Os erros foram muito graves, mas eu entendo também que assim, não é minimizar os erros. Erros são erros, tem que ser criticados. Mas a competência do Bayern nessa pressão alta é um negócio impressionante. Eles estão em fim de temporada, gente. Já estão mais desgastados. Tava calor aqui, tá calor aqui. Mas ainda assim, a organização da equipe, a maneira como pressiona, como reduz os espaços e as opções de passe, é algo que a gente não vê nos confrontos aqui. Você pode simbolizar isso no segundo gol, primeiro do Kane. O Arrascaeta vai receber uma bola na intermediária, ele está de costas para o campo ofensivo. E o Upamecano toma a bola dele com uma facilidade impressionante. Por quê? Rotações diferentes.
rotações diferentes. E isso explica um pouco por que o Arrascaeta, com tanto talento, nunca foi jogar na Europa. O ritmo dele, a cadência, é incompatível com esse tipo de jogo. Acho que aí é um erro do Felipe Luiz tê-lo colocado de saída. Acho que deveria começar com o Bruno Henrique, que pressiona mais, tem mais força física, mais velocidade. Houve bolas no jogo em que ele não conseguiu chegar em contra-ataque, ele não tem velocidade, não tem arrancada, explosão. Não estou aqui culpando o jogador, só ilustrando, né? Para você perceber a diferença que há. O Luiz Araújo teve culpa direta em 2 gols. Esse último e o terceiro gol. Mas o que acontece? Ele tentou sair jogando e perdeu a bola porque o Flamengo estava toda hora dando bico para frente, isolando a bola. Não dá para jogar assim. E o Bayern recuperava todas as bolas e iniciava novos ataques. A diferença entre o futebol de elite europeu e o futebol, podemos chamar assim de elite da América do Sul, foi exposta hoje aqui. Foi colocada aqui em campo. Alguém poderá dizer, se o Flamengo jogasse fechado, como o Botafogo jogou contra o PSG, eu posso dizer o seguinte, se o PSG jogasse contra o Botafogo, como jogou hoje contra o Miami, que o Palmeiras suou para empatar com o Miami, não foi isso? Alguém acha que o Botafogo venceria aquele jogo? Sério. Fora esses erros forçados, muito forçados pelo Bayern, tem muito mérito do Bayern, mas são erros, repito, tem que ser criticados e questionados, erros do Flamengo. O que se viu hoje foi o Flamengo até fazendo uma boa partida em vários momentos. Teve reação, fez um gol, chegou a 2-1, aí tomou um terceiro, aí faz um outro gol, tenta entrar no jogo, mas simplesmente não consegue. Não consegue. O que você percebe aqui, olhando para o campo, é que o time não consegue. Então começa a rifar a bola, começa a mandar a bola para longe, e o Bayern sempre com o jogador bem colocado para recuperar e reiniciar um ataque, e outro ataque, e outro ataque. O controle foi todo do time alemão, todo o tempo, é outro nível de futebol, e a gente tem que enfrentar essa realidade. E parar com essa bobagem de, porque não sei o quê, não é... Não, o Felipe Luiz definiu muito bem numa entrevista depois do jogo contra o Chelsea, se não me falha a memória, o Los Angeles, o Chelsea, quando ele disse, existe uma elite do futebol europeu que é muito difícil competir, né? O Chelsea que o Flamengo derrotou não está hoje nessa elite, está um pouquinho abaixo, mas o Bayern faz parte dessa elite, e a gente viu hoje como é, jogando sério, jogando de uma outra maneira, diferente do que foi o jogo do Bayern contra o Boca, por exemplo, desse estádio, quando estava no modo preguiça, tomou até um empate, mas aí apertou um pouquinho e fez o gol. Hoje a gente viu o time jogando à vera, e aí realmente fica muito difícil competir. Nós, futebol sul-americano, estamos muito atrás, e não acho que seja só uma questão individual, não, acho que é mais coletiva do que individual. O Flamengo tem bons jogadores, mas coletivamente o nível é muito mais alto. Muito mais alto. E é isso que a gente tem que questionar, cobrar dos treinadores, dos jogadores. Isso exige, gente, preparação. Também calendário melhor, claro, mas preparação, condição física. O atleta tem que ser dedicado, ele tem que estar voltado sim para a vida do corpo dele o tempo todo, para ter força física para jogar aqui em campo da maneira que é necessária, para ganhar os duelos físicos, para ter arrancada e velocidade das bolas que exigem isso, ter impulsão para ganhar uma jogada pelo alto. O atleta tem que ser, eles são muito bem remunerados, eles têm que trabalhar no talo. A vida deles tem que ser o futebol, senão não consegue jogar no alto nível. O que vimos hoje aqui foi a diferença abissal que existe entre o futebol brasileiro, sul-americano e o futebol de elite da Europa. Um time um pouco mais abaixo você consegue competir, mas com essas equipes assim do nível do Bayern, a não ser que ele tivesse uma jornada ruim. E pro azar do Flamengo hoje, o Bayern hoje estava no modo Bayern de Munique. Mesmo com a derrota por 4-2, o discurso interno foi de dignidade e entrega. Mas será que o torcedor concorda? Ou foi mais uma vez um caso de se contentar com pouco? E você, concorda com o Felipe Luiz? O Bayern era mesmo inalcançável ou o Flamengo poderia ter feito diferente? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal Pelada de Luxo para não perder nenhum bastidor do futebol mundial.